Muitíssimo bom dia, olá a todos e todas, muito obrigado pela presença aqui, pessoal. Domingão no canal do QConcursos, professor José Castanheira aqui com vocês para mais uma aula de Direito Penal. Grande satisfação estar aqui com vocês, pessoal. Convido vocês a me seguirem, está aqui embaixo o meu perfil, @castizé, sempre compartilhando conteúdos jurídicos e debatendo a respeito desse fascinante mundo. E aqui novamente, justamente para tratar sobre essa mesma matéria, Direito Penal, aqui hoje. Infelizmente não vou poder interagir com vocês, porque essa aula está sendo gravada previamente, mas convido de qualquer forma vocês a sempre enviarem dúvidas, sugestões, eventuais críticas e observações, sempre disponível no Instagram, e podem enviar aqui também. Convido vocês a assistirem as outras aulas, ficam sempre gravadas no canal do QConcursos, tem conteúdo riquíssimo que certamente vai ajudar vocês para a preparação, seja em Direito Penal, seja em várias outras disciplinas, com a super equipe de professores do QConcurso, beleza? O material dessa live vai estar disponível assim que ela terminar, um recado que eu sempre dou. Basta clicar aí no Drive, vocês vão ter acesso a uma pasta, o link fica aí embaixo da descrição do vídeo, uma pasta com o nome dos professores, cliquem no meu, professor José Castanheira, e aproveitem os materiais, é sempre muito bom para revisão, várias questões, um acervo muito interessante de jurisprudências também, dependendo do assunto, e aquelas pitadas doutrinárias que são tão importantes para a compreensão das temáticas. E por falar em temática, a temática da aula de hoje é mais um crime em espécie, lá da parte especial do Código Penal, um crime contra a administração pública, o crime de contrabando. A gente vai adentrar nas peculiaridades dele e resolver várias questões também. Espero que seja bastante útil para a preparação de vocês. Beleza? Deixa eu já colocar o material aqui. E essa é a introdução que eu gosto de trazer quando a gente estuda crimes em espécie, tipos penais específicos. Isso é muito interessante para a gente saber a que se ater, o que vale a pena que a gente preste atenção, o que a gente tem em mente quando se estuda um crime em espécie, esteja ele na parte especial do Código Penal, onde tradicionalmente os crimes mais conhecidos estão homicídio, furto, estelionato, crimes contra o patrimônio em geral, crimes contra a administração pública, saúde pública e vários outros, seja na legislação chamada de extravagante ou legislação especial, que são leis especiais, leis de interceptação telefônica, tortura, lei de crimes hediondos, que tipifica não crimes em previsões completas, mas explicita quais são os crimes hediondos, Estatuto do Desarmamento, Lei de Organizações Criminosas e por aí vai. Também são legislações que, embora não se encontrem codificadas, como é o Código Penal, prevêem crimes em espécie e suas respectivas penas também. Mas, basicamente, a gente tem que se ater, como está aí no slide, a aspectos como objeto material do crime, sobre o qual recai aquela conduta, as modalidades de cometimento, doloso, tradicionalmente, e excepcionalmente modalidade culposa, sob essa previsão, quem vem a ser sujeitos ativo e passivo, se é preciso alguma qualidade especial de algum deles para fim de configuração da figura criminosa, qualificadoras, possibilidade ou não de tentativa, majorantes e minorantes, se é que elas existem, patamares de pena para fins de enquadramento na classificação de infração de menor potencial ofensivo ou não. Tudo isso é bastante importante para fins de definição de tipos penais e análise deles. É por isso que a gente tem que ter em mente, são peculiaridades, não basta aquele estudo frio. Uma leitura corrida do caput, ou do chamado preceito primário do crime, e posteriormente da pena, sem que a gente se atenha ao que ele prevê especificamente, as especificidades que as questões gostam tanto de cobrar. Então tudo isso é bastante interessante, eu sempre trago aqui para a gente dar uma olhada. E aqui, o exemplo tradicional que eu trago da estrutura do tipo penal, pessoal. Isso também é algo muito interessante para a compreensão geral de crimes. Porque, basicamente, a gente tem 4 elementos componentes da estrutura do tipo penal. O verbo está sempre presente, também conhecido como núcleo do tipo penal. No caso aqui do furto, que eu trouxe como exemplo, é um núcleo único. Apenas subtrair, para si ou para outra, em coisa alheia móvel. Matar alguém, no caso do homicídio, fraudar, no caso de estelionato, no caso do roubo, subtrair também mediante violência ou grave ameaça, extorsão. O verbo é o núcleo do tipo penal, é a ação nuclear. A gente extrai diretamente do português, ela diz respeito a um fazer ou não fazer, na hipótese de um crime na modalidade omissiva. Mas ele vai estar sempre presente na estrutura típica de qualquer que seja o crime. E agora a gente tem elementos objetivos, subjetivos e normativos, que podem ou não estar presentes no tipo penal. Eu trouxe o furto justamente porque ele encampa, ele traz todas essas especificidades. Vejam só, o para si ou para outrem do furto, do agente que subtrai, é um ânimo do qual ele deve estar imbuído quando ele age, é o chamado
elemento subjetivo ou uma finalidade especial de agir. Porque se ele subtrai temporariamente, mesmo que sem autorização, e posteriormente restituir o bem, ele não está praticando furto porque não é tipificado o chamado furto de uso. Então, para fins de configuração da prática do furto, é necessário que se subtraia para si ou para outrem. Uma coisa alheia, que é o que a gente chama de um elemento normativo, porque é necessário uma camada de interpretação que venha a ser uma coisa alheia. Será que é uma coisa própria? Será que há algum litígio, algum questionamento judicial sobre a propriedade daquele objeto? Por isso que é um elemento normativo nesse caso, porque é necessário um juízo de valor, uma interpretação um pouco mais aprofundada, que não ocorre, por exemplo, para se analisar o que vem a ser uma coisa móvel. É um mero elemento objetivo relacionado ao aspecto material ou descritivo da figura delitiva. Uma caneta é uma coisa móvel, um apartamento não é. Esse é o raciocínio. Mais alguns outros exemplos. Mais outro elemento objetivo, matar alguém. Se refere a uma pessoa. A gente sabe que, se caso se refira a um animal ou a um objeto inanimado, não se tratará do chamado crime de homicídio do artigo 121, cujo núcleo ou verbo é apenas a ação nuclear de, evidentemente, matar alguém. O crime de peculato, artigo 312 do Código Penal, é bastante interessante também. Ele tem 2 núcleos. Apropriar-se ou desviar, é outro verbo, de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Mais um elemento subjetivo especial. É necessário que o agente haja com esse ânimo. E o agente, no caso, o indivíduo, é o funcionário público que pratica o peculato, visto que é um crime funcional. Quem é o funcionário público? Esse juízo interpretativo é feito pela própria norma, agora do artigo 327. Temos aqui um complemento, uma norma penal em branco, que é complementada pela própria lei penal. Lá no artigo 327, ela explicita quem vem a ser o funcionário público para os efeitos penais. Tudo isso é importante que a gente tenha em mente, que a gente se atenha durante o estudo dos tipos penais. Perfeito? Então, lógico, não é necessário que a gente memorize absolutamente tudo, mas é importante que a gente tenha esse olho clínico, essa análise criteriosa a respeito dessas especificidades. Beleza? E isso nos leva ao crime da aula de hoje. E aqui, primeiro, uma explicação topográfica, ou seja, onde é que ela se localiza, do ponto de vista da situação dele, geograficamente falando, se encontra lá no Código Penal, no título 11, relacionado aos crimes contra a administração pública. Mais especificamente, no capítulo 2, crimes praticados por particular contra a administração em geral. Ou seja, basicamente é um crime chamado de comum. Não é um crime funcional. Crimes funcionais são aqueles que se utilizam do artigo 327, são crimes praticados por funcionário público contra a administração pública. Porém, há também os crimes do capítulo 2, que são praticados por qualquer indivíduo. Não é necessário que a pessoa seja um agente público para que ele pratique esse crime especificamente contra a administração pública. E é exatamente nesse capítulo 2 que se insere o crime de contrabando, previsto no artigo 334-A do Código Penal. É sobre ele que a gente vai se ater aqui hoje. E vejam só que tipo penal relativamente sucinto. Vejam o que prevê o caput do artigo 334-A. Importar ou exportar mercadoria proibida. Pena, reclusão de 2 a 5 anos. Essa é a figura típica do crime de contrabando. Há tipos equiparados ao chamado contrabando assimilado, a gente vai dar uma olhada nisso, dos parágrafos do artigo 334-A, mas o tipo básico é esse aqui. Sem mais delongas, importar ou exportar aquilo que é classificado como mercadoria proibida, a gente vai ver o que vem a ser isso, se é uma definição única ou se é algo que demanda um complemento da lei, o que a gente chama de extra penal, não necessariamente dentro da seara penal, conduta para a qual é combinada a pena de reclusão de 2 a 5 anos, uma pena relativamente alta, visto que sequer admite o que se chama de suspensão condicional do processo. O bem jurídico, vamos analisar agora os pormenores do crime. Lembrando que o bem jurídico de um crime, como eu sempre destaco,
No estudo dos tipos penais, o bem jurídico corresponde àquele valor, a um instituto social que ocasionou, que favoreceu a tipificação de uma conduta criminosa, que se pretende resguardar. Por exemplo, no caso do furto, quando alguém subtrai para si ou para outra uma coisa que é alheia, móvel, está se ferindo o patrimônio alheio, quando alguém incorre no tipo penal do furto. Dessa forma, o bem jurídico tutelado, protegido pela criminalização da conduta de se furtar algo, é o patrimônio. Você está tutelando, mediante uma proibição na lei penal, o patrimônio alheio, se evitando assim que ele seja agredido por condutas criminosas. Da mesma forma, no caso do contrabando, está se tutelando, se protegendo um determinado valor, um determinado bem jurídico, uma instituição muito cara, muito importante à nossa vida em sociedade. E no caso do contrabando, o que se está tutelando, o que se está protegendo, é justamente a administração pública, do ponto de vista do erário público, das contas públicas também. Mas não apenas isso. De maneira secundária, a gente pode dizer, o contrabando tutela a saúde, a higiene, a moral, a ordem pública, visto que todos esses valores podem vir a ser afetados pela importação ou exportação, como a gente viu a figura típica do contrabando, de um material, uma mercadoria proibida. Suponhamos que é uma mercadoria que atenta contra a saúde pública, por esse motivo ela foi proibida. Dessa forma, se atenta contra a administração pública, bem como contra a saúde pública em geral. Contra a higiene, a depender do produto, a moral, a depender também do produto, ou mesmo a ordem pública, caso seja algo cujo caráter perigoso, potencialmente danoso à coletividade, tenha sido o elemento motivador dessa proibição. Perfeito? Então, todos esses são os valores potencialmente tutelados, resguardados pela norma que criminalizou o contrabando no artigo 334-A do Código Penal. Sujeito ativo, como a gente conversou, o contrabando é um crime comum, visto que qualquer indivíduo pode vir a praticar o contrabando. Não é um crime funcional, não é um crime que exige do indivíduo que o comete qualquer vínculo especial com a administração pública ou qualquer outra qualidade distinta de um cidadão, de um indivíduo imputável. Dessa forma, é um crime praticado por qualquer pessoa que vitima, que tem como sujeito passivo, evidentemente, o Estado. Secundariamente, a gente pode dizer que a própria coletividade é afetada, a depender do produto. Mas, basicamente, temos que o Estado é o sujeito ativo, passivo, visto que se trata de um crime contra a administração pública. Esse aqui é um comentário muito importante, a gente vai trabalhar isso em questões também, mas em relação à possibilidade de concurso de pessoas, o crime de contrabando representa uma exceção à teoria unitária. O que vem a ser isso? Basicamente, adotou-se a teoria unitária ou monista do concurso de pessoas. Os indivíduos que praticam o mesmo tipo penal, uma mesma conduta criminosamente assemelhada, incorrem nas penas previstas para aquela conduta. Indivíduos que praticam conjuntamente homicídio, furto, estelionato, crimes contra o patrimônio em geral, incorrem nas penas previstas para esses crimes. Porém, no caso do contrabando, caso um dos indivíduos seja um funcionário público e o outro indivíduo seja um cidadão, um indivíduo qualquer que não é funcionário público, vai haver uma cisão, uma diferenciação, um corte nessa responsabilidade. Enquanto o cidadão comum responde pelo contrabando, o funcionário público encarregado de fiscalizar, de impedir que uma mercadoria proibida entre no território nacional ou dele saia, vai estar em curso no artigo 318 do Código Penal, que é o crime de facilitação do contrabando ou descaminho. Essa é a grande diferença entre eles. E é por isso que se trata de uma exceção à teoria unitária, caso, evidentemente, um dos indivíduos seja o funcionário público, mas atenção, não é qualquer funcionário público, é um funcionário público encarregado de combater, de evitar, de vistoriar, de fiscalizar a entrada e saída de mercadorias do país. Perfeito? Caso ele seja um dos indivíduos envolvidos, haverá uma cisão de responsabilidades, enquanto um responderá pelo contrabando propriamente dito, o outro, funcionário público, vai responder pela facilitação do contrabando ou descaminho. Essas são algumas especificidades bastante importantes desse crime. Vamos dar uma olhada no núcleo do tipo. Lembra-se do núcleo do tipo? Núcleo diz respeito ao verbo, à ação nuclear, ao coração daquela prática criminosa. No caso do contrabando, temos duas ações nucleares criminosas. Os atos de importar ou exportar a mercadoria proibida. Então, tanto o indivíduo que internaliza, que adentra o território nacional
com a mercadoria proibida por qualquer motivo, vai estar em curso na prática do contrabando, quanto o indivíduo que exporta, que envia para o exterior, que transpõe as nossas fronteiras com uma mercadoria igualmente proibida, também vai estar em curso na mesma prática criminosa, que é o contrabando. Então não é só o indivíduo que traz, que internaliza algo proibido, também o indivíduo que procura exportar, retirar da linha fronteiriça do território nacional aquela mercadoria, atenção, proibida. E o que é que vem a ser isso? Uma mercadoria proibida. Como a gente viu, o tipo penal do contrabando, lá no 364A, é bastante sucinto. Um preceito primário diz respeito a importar ou exportar mercadoria proibida. Não há qualquer parêntese depois da menção mercadoria proibida. Mercadorias proibidas são tal produto. Não há previsão explícita no Código Penal a respeito disso. Ou seja, é necessário um complemento. É necessário que a gente se socorra a outras previsões, sejam elas legais, sejam elas normativas, por exemplo, previstas em decretos, para fins de se expandir, de se explicar, de se esmiuçar essa proibição. Porque o conceito de mercadoria proibida é o que a gente chama, para fins de complementação, de uma norma penal em branco. O artigo 334A, o contrabando, é uma norma penal em branco, porque esse conceito, essa nomenclatura, vou até colocá-la entre aspas aqui, requer um complemento, requer uma explicação que não se encontra no próprio tipo penal. Lembra-se do conceito de funcionário público? A explicação está no Código Penal também, mas não no mesmo tipo penal do peculato. E aqui é mais um exemplo. A explicação de mercadoria proibida é, porém, mais variada, visto que não é apenas uma mercadoria proibida, é tudo que a lei, seja lei em sentido estrito, sentido formal, previr, ou decretos, atos regulamentares, atos infralegais que se valem secundariamente da validade da lei. Dessa forma, o conceito de mercadoria proibida vai ser extraído da legislação geral, da parte extra-legal, sejam portarias, normativas da Anvisa, Vigilância Sanitária, seja portarias do Ministério da Defesa, do Ministério da Segurança Pública, regulamentação de normas que proíbem ocasionalmente algumas substâncias. Tudo isso vai estar em curso nesse conceito de mercadoria proibida. Então é necessário que a gente se socorra de outros ramos do direito, não apenas do ramo do direito penal, para que a gente tenha a compreensão do que vem a ser mercadoria proibida para fins da prática de contrabando. E um ótimo exemplo, é um exemplo recente relacionado à pandemia da Covid-19, se encontra na Lei 13.993 de 2020. Essa lei, em virtude do período de calamidade, período excepcionalíssimo de pandemia, proibiu a exportação de alguns produtos. A exportação, ou seja, a retirada do território nacional. Dessa forma, ao proibir essa exportação, tais produtos passam a ser enquadrados na nomenclatura de mercadoria proibida, para fins de exportação. Logo, se alguém praticar essa exportação, a pessoa vai estar em curso na prática de contrabando. E vamos dar uma olhada em quais produtos, quais mercadorias tiveram a exportação proibida. Fica proibida, segundo a Lei 13.993 de 2020, a exportação de produtos médicos, hospitalares e de higiene, essenciais ao combate à epidemia, deixa eu marcar esses essenciais, ao combate à epidemia de coronavírus no Brasil, enquanto perdurar a emergência em saúde pública de importância nacional, em virtude, em decorrência da infecção humana pelo novo coronavírus. Ou seja, a gente vê aqui que essa é uma lei chamada de excepcional. Ela é feita para perdurar não durante um período determinado, de janeiro de 2020 a abril de 2024. Não, ela vai perdurar essa proibição enquanto perdurar a emergência em saúde pública de importância nacional. É uma lei excepcional. E dessa forma ela proibiu essa exportação desses produtos durante todo esse período. Um período que não é delimitado objetivamente, mas sim em virtude da duração dessas circunstâncias excepcionais. Dessa forma, durante todo esse período de excepcionalidade, de calamidade pública em decorrência da Covid-19, produtos médicos, produtos hospitalares e produtos de higiene que sejam classificados como essenciais a quê?
ao combate à epidemia do coronavírus ou a pandemia, tem essa exportação proibida. Caso alguém, em descumprimento a essa norma, que vem de uma lei, sequer é de um decreto, é uma fonte normativa primária, caso alguém descumpra essa proibição, a pessoa, evidentemente, vai estar incursa na prática de contrabando do artigo 334A do Código Penal. Aqui é um excelente exemplo de proibição e esse é um dos complementos, é um dos atos que esmiuçam o conceito de mercadoria proibida. Vejam que interessante isso. Então não é uma fonte normativa única que vai nos explicar, que vai nos esclarecer o que vem a ser uma mercadoria proibida para fins de enquadramento na prática do contrabando. Um exemplo, a Lei 13.993, assim como vários outros atos normativos também explicitam mercadorias proibidas. Proibidas, não regulamentadas, todas elas vão ter essa incursão típica normativa na prática do contrabando, na hipótese de que elas sejam importadas ou exportadas ao arrepio dessas previsões legais normativas. Apenas uma ressalva muito importante. Em virtude do princípio da especialidade, ou seja, uma norma especial, uma norma que trata de algo mais detidamente, esmiuça algo de maneira específica, evidentemente, o ato de se importar ou exportar objetos, mercadorias enquadradas no conceito de droga, no conceito que é esmiuçado por portarias da Anvisa, por conceitos de agências de saúde nacionais, o indivíduo que importar ou exportar tais materiais que são enquadrados no conceito de droga não vai praticar, evidentemente, contrabando, mas sim tráfico de drogas, conduta criminalizada, penalizada pela Lei 11.340. Espero que esteja legível, 343 de 2006. Pelo princípio da especialidade, evidentemente são mercadorias proibidas, só que mercadorias cuja proibição sofreu ainda um recrudescimento, ainda mais rigorosa. Dessa forma, em virtude do princípio da especialidade, caso se enquadre nas normativas regulamentares o produto como droga, propriamente dito, a gente vai ter a incidência da lei antidrogas, a lei 11.343. Perfeito? Feitas essas considerações sobre o complemento da norma, que nos traz esse conceito normativo de mercadoria proibida, necessário que a gente analise então a legislação extrapenal, vamos agora à consumação do crime de contrabando. Quando se dá? Basicamente, a gente pode separar em duas modalidades consumativas. A primeira delas diz respeito à importação e exportação da mercadoria proibida, e a segunda, está aqui também no slide, é o ingresso ou saída de mercadoria por meios clandestinos, meios ilegais, tentando se imiscuir entrada ou saída. No caso de uma importação ou exportação da mercadoria proibida que passe pelas vias de fiscalização convencionais, tradicionais, também conhecidos como alfândega, tem-se que a consumação, ou seja, a presença, a observação da conformação completa da figura criminosa, se dá com a própria transposição da barreira fiscal, representada pela liberação da autoridade competente na alfândega. Dessa forma, quando a mercadoria, seja por uma falha na fiscalização, seja, como a gente viu, numa exceção àquela teoria monista, seja com um conluio do próprio funcionário público que vai estar em curso num outro crime, que é o de facilitação do contrabando, no caso, no momento em que ela transpõe, seja na entrada, seja na saída, lembrando que importar ou exportar essa mercadoria diz respeito à mesma prática criminosa, haverá a consumação do crime de contrabando. De maneira semelhante, o ingresso ou saída da mercadoria por meios clandestinos, ou seja, fora do ambiente da alfândega, também, evidentemente, faz com que o indivíduo esteja em curso na prática do contrabando. E, basicamente, representado pela transposição das fronteiras do país, no local sem alfândega, locais ermos, locais possivelmente e potencialmente destituídos de fiscalização. Lembrando que a doutrina faz esse alerta também. Caso se trate de um contrabando praticado a bordo de um navio contrabandista trazendo mercadorias proibidas, ele deve atracar em território nacional para fins de consumação.
Enquanto uma aeronave, um avião, é necessário que ela pouse aqui e não apenas esteja de passagem para que a gente configure diretamente, de maneira clara e explícita, a prática do contrabando. O parágrafo 1º do artigo 364A traz uma figura muito interessante, que é o chamado contrabando por assimilação. E, na verdade, não é apenas uma figura, a gente tem 5 exemplos, como está nesse slide no próximo, de práticas que também são, a gente pode chamar de equiparadas, mas a doutrina aponta como contrabando por assimilação, visto que são práticas semelhantes ao contrabando que também fazem com que o indivíduo incorra nas mesmas penas do contrabando. E são 5 hipóteses, como eu adiantei. Segundo o parágrafo 1º, incorre na mesma pena do contrabando, 2 a 5 anos, quem pratica fato assimilado em lei especial a contrabando. Então basta que a lei especial, evidentemente de cunho penal, majoritariamente, equipare a conduta à prática do contrabando. Seja relacionado a produtos concretos, seja relacionado a práticas equiparadas, é possível que seja equiparado à prática do contrabando, segundo o inciso 1 do parágrafo 1º. Além disso, um indivíduo que importa ou exporta clandestinamente uma mercadoria que dependa de, atenção, registro, análise ou autorização de órgão público competente. Então, não é só aquela mercadoria explicitamente proibida. Isso aqui é proibido, não pode existir em território nacional, não. Aqui a gente tem uma expansão consideravelmente grande para fins de enquadramento no contrabando, vejam só. Uma mercadoria pendente, por exemplo, de registro, análise ou autorização no órgão público competente, também pode vir a dar lugar à prática do contrabando. Além disso, um contrabando por assimilação ou prática equiparada muito conhecido e extremamente cobrado em provas é esse aqui do inciso 3, do parágrafo 1º. Vejam só, porque sim, é também em curso, na pena do contrabando, quem reinsere no território nacional uma mercadoria brasileira destinada à exportação. E muita atenção aqui, porque a finalidade de se resguardar e de se criminalizar essa conduta especificamente, basicamente, é em resguardar os direitos relacionados à exportação desse produto. Legais relacionados à manufatura dele, questões industriais, questões tributárias. E é por isso que as provas gostam muito de tentar fazer uma confusão entre o contrabando e a prática do descaminho. O descaminho, como a gente vai ver, diz respeito a tentar iludir, no todo ou em parte, direitos, tributos em geral, devidos pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadorias. Por isso, tenta-se confundir essa prática que dá a impressão de que se trata de tributos, de bens, direitos ou valores devidos, mas que corresponde, como a gente está vendo, intrinsecamente ao contrabando. Então, o ato de reinserir no território nacional uma mercadoria que inicialmente era destinada à exportação não configura descaminho, sim a prática do contrabando, visto que a mercadoria, grosso modo, a gente pode dizer assim, no momento em que ela é destinada à exportação e configurada como tal, ela passa a ser permitida apenas para essa finalidade. Dessa forma, o sentido inverso configura a entrada de uma mercadoria que a gente pode chamar de proibida em virtude desse fato. Tanto que se criminalizou essa prática no inciso 3 do parágrafo 1º do artigo 334A do Código Penal. Muita atenção, então, a reinserção de uma mercadoria destinada à exportação corresponde a contrabando e não a descaminho. A gente vai ver questões sobre isso também. Além disso, mais condutas que também fazem com que o indivíduo incorra nas penas do contrabando. Quem vende, expõe à venda, mantém em depósito ou de qualquer forma utiliza, seja em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, uma mercadoria proibida pela lei brasileira. Dessa forma, deixa eu marcar aqui. Se a mercadoria for utilizada em atividade comercial ou industrial e ela proibida pela nossa legislação, evidentemente isso vai abrir margem para que o indivíduo seja responsabilizado pelo contrabando. Lembrando que, em linhas gerais, o contrabando não exige que nada se dê em atividade comercial ou industrial.
Embora, evidentemente, caso o indivíduo esteja em curso nessas atividades, ele vai ser também, normalmente, em curso na prática do contrabando. Além disso, quem adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, uma mercadoria proibida pela lei brasileira. Tudo isso é pelo princípio da legalidade, pela necessidade de que a lei penal seja taxativa, ou seja, descreva minuciosamente as condutas criminosas que podem ser abarcadas pela criminalização da seara penal, em virtude da intervenção mínima, da fragmentariedade. É por isso que há esse esmiuçamento, essa preocupação em se descrever situações análogas relacionadas às atividades comerciais, para que não se esquive de responsabilizar-se um indivíduo que, numa atividade comercial ou industrial, incorra nessas práticas. Perfeito, pessoal? Espero que esteja claro. Aqui agora, mais uma forma de equiparação no parágrafo 2º do 334A, mas não do crime em si, mas de atividades comerciais, vejam só. Equipar essas atividades comerciais para os efeitos desse artigo, tudo que a gente viu em relação a adquirir um bem proibido, a se utilizar numa atividade comercial, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino. Evidentemente, não é só o comércio formal, o comércio de rua, uma empresa estabelecida, um estabelecimento convencional. Até mesmo o comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercido em residências, são equiparados às atividades comerciais para fins de incursão na prática do contrabando. E no parágrafo 3º, temos uma majorante, também conhecida como causa de aumento de pena, que prevê que a pena aplica-se em dobro. Deixa eu destacar aqui. Se o crime de contrabando é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial. Visto que, evidentemente, quando o indivíduo se vale de embarcações ou aeronaves, transporte aéreo, marítimo ou fluvial, torna-se mais reprovável essa conduta, porque ele dispõe de meios mais fortes para fim de tentar se esquivar da fiscalização. Então, tudo isso, a gente termina no parágrafo 3º, a leitura e análise, destrinchamento desse tipo penal. Além disso, algo muito importante para que a gente finalize e passe as questões, finalize esse raciocínio, é a súmula 151 do Superior Tribunal de Justiça, que menciona não uma matéria intrinsecamente relacionada ao direito penal, mas a competência para fins de julgamento desse crime. Competência é o juízo que tem a atribuição de julgar, de analisar, de processar o indivíduo que é em curso nas penalidades previstas para essa prática criminosa. E segundo o STJ, o juízo federal competente para processar e julgar acusado de crime de contrabando ou descaminho é o do lugar onde foram apreendidos os objetos introduzidos ilegalmente no país. Então, muita atenção a isso, especialmente para a área de processo penal. É muito importante que se tenha noção dessa súmula, que corresponde ao juízo federal, mas não apenas ele, o juízo federal do local da apreensão dos objetos introduzidos ilegalmente no país. No caso de um contrabando, evidentemente, praticado por importação. E na hipótese de que se tem de exportar, também o local daquela apreensão. Perfeito, pessoal? Espero que esteja claro. Vamos dar uma olhada aqui em umas questões bastante interessantes. É tipificada como descaminho a reinserção no território nacional de mercadoria brasileira destinada à exportação. Lembram-se do meu alerta? Das tentativas que as questões fazem de confusão entre contrabando e descaminho, especialmente daquelas formas equiparadas, aquelas formas especiais de cometimento? Essa questão é um bom exemplo. Como a gente viu, em se tratando de mercadoria destinada à exportação, mesmo que não seja sequer uma mercadoria proibida, em termos gerais propriamente dito, não há descaminho. Apenas uma tentativa de questão de nos confundir. Quando se trata de uma tentativa de reinserção de mercadoria destinada à exportação, temos o nosso famoso contrabando, que eu trouxe aqui. Vejam só. Está aqui no inciso 3º do parágrafo 1º do artigo 334-A. Quem reinsere no território nacional mercadoria destinada à exportação incorre no contrabando também chamado de contrabando por assimilação, e não no descaminho. E só para que a gente faça, portanto está errado,
essa assertiva. E uma análise comparativa, eu já trago aqui os tipos penais: descaminho e contrabando. Lembrando que, até, salvo engano, 2004, contrabando e descaminho eram crimes previstos no mesmo tipo penal, sob o nome de contrabando ou descaminho. Agora são tipos penais autônomos, condutas distintas com núcleos diversos e configurações igualmente autônomos. Vejam só. O descaminho, como eu adiantei anteriormente, corresponde a um núcleo único, a prática de iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto, devido por 3 fatores, especialmente: pela entrada, saída ou, atenção, consumo de mercadoria. Esse é o descaminho. Enquanto o contrabando, como a gente viu, ele é baseado em 2 núcleos: importar ou exportar, o que vem a ser tratado pela legislação em geral, extrapenal, como mercadoria proibida. Perfeito? Lembrando que a reinserção de uma mercadoria destinada à exportação, ainda que não seja proibida, como a gente está conversando, é contrabando e não descaminho, em virtude daquela equiparação do parágrafo 1º. Mais uma questão. A importação não autorizada de cigarros constitui o crime de contrabando. Até aí, evidentemente, se não se autorizou essa importação, o cigarro vem a ser o que a gente chama de mercadoria proibida, caso não haja a liberação geral, caso ele não se enquadre nos produtos potencialmente importáveis. Passível de aplicação do princípio da insignificância. Aqui a gente tem um problema. Pessoal, o princípio da insignificância, a gente já teve uma aula, inclusive, especificamente sobre esse princípio. Convido vocês a procurarem ela, está salva também no canal do Que Concursos, aqui entre as nossas aulas. E o princípio da insignificância basicamente tem a natureza jurídica, ou seja, a ótica sobre a qual o direito entende esse princípio de causa de atipicidade da conduta, visto que se exclui a tipicidade na vertente material. É uma conduta que, embora formalmente, ou seja, embora aquela análise de subsunção se encaixe numa suposta análise criminosa, por exemplo, o furto de uma caneta, de uma revista, o descaminho de valores inferiores ao suficientes para fins de uma ação de execução fiscal, embora formalmente aquela conduta se enquadre numa prática criminosa, não há uma lesividade real, não há a tipicidade do ponto de vista material, ou seja, o bem jurídico sequer foi atingido de maneira significativa que fizesse jus para fins de intervenção do direito penal. E é aí que age o princípio da insignificância. Ele descaracteriza a própria formação da figura criminosa em virtude da irrelevância daquela conduta. Furtar uma caixa de bombons, descaminho de valores tributários inferiores àqueles com os quais a União se preocupa, tudo isso faz jus, em linhas gerais, evidentemente, preenchidos alguns requisitos, inclusive aquele mnemônico do MARI, os 4 requisitos elencados pelo STF, para fins de reconhecimento da insignificância. Para maiores aprofundamentos, recomendo novamente que vocês procurem a aula específica sobre isso. Mas quanto ao contrabando, muita atenção, pessoal. Embora haja algumas divergências, algumas exceções, e eu as trouxe aqui para a gente conversar, em linhas gerais, tem-se que atualmente não se admite a incidência do princípio da insignificância nos casos das práticas de contrabando. E é isso que a questão estava perguntando, vejam só. A importação não autorizada de cigarros constitui crime de contrabando passível de aplicação do princípio da insignificância. Em linhas gerais, a gente é obrigado a dizer que está errado, em linhas gerais. Embora haja exceções, porque a questão, como a gente está vendo aqui, cobrou a regra. Cobrou a possibilidade geral de aplicação do princípio da insignificância por si só, apenas por se tratar do crime de contrabando, sem sequer falar de uma possível quantidade dessa importação autorizada de cigarros ou não. Dessa forma, em linhas gerais, não se aplica a insignificância ao crime de contrabando, como diz o próprio STJ, vejam só. Trouxe aqui esse trecho da jurisprudência. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, é inaplicável o princípio da insignificância ao crime de contrabando, onde o bem juridicamente tutelado vai além do mero valor pecuniário do imposto elidido, alcançando também o interesse estatal de impedir a entrada
e a comercialização de produtos proibidos em território nacional. Em virtude desse entendimento, temos então que não se admite, em linhas gerais, a incidência da insignificância para fins de descaracterização do crime de contrabando. Mas, para que a gente tenha um raciocínio completo e se prepare também para qualquer questão que possa esmiuçar a jurisprudência a respeito, eu trouxe duas possíveis exceções a esse entendimento, hipóteses nas quais se admitiu sim a incidência da insignificância no crime de contrabando. Então, via de regra, caso a pergunta traga em linhas gerais, como a gente viu aquela assertiva, sobre a possibilidade do princípio da insignificância no caso do contrabando, temos que não, como de maneira já consolidada. Porém, há algumas especificidades que valem a pena serem estudadas. A exceção número 1, também extraída de um julgado bastante recente, vejam só, do STJ também, diz respeito ao contrabando de cigarros quando a quantidade apreendida não ultrapassar 1.000 maços. E o motivo dado, os motivos dados são a diminuta reprovabilidade da conduta. Além disso, há necessidade de se dar efetividade à repressão ao contrabando de vulto, ou seja, necessidade de se concentrar a máquina pública, a repressão estatal, aos grandes contrabandistas, contra eles. Excetuada, evidentemente, a hipótese de reiteração da conduta. Se o indivíduo fizer isso costumeiramente, quando a quantidade não, ainda que não ultrapasse 1.000 maços de cigarro, ele vai fazer jus às punições, às penas cominadas a esse delito, visto que se indica, na hipótese de reiteração delitiva, maior reprovabilidade e periculosidade social da ação. Mas, em linhas gerais, caso não ultrapasse esses 1.000 maços, indivíduo primário, sem reiteração de conduta, já se entendeu, como eu trouxe aqui, pela aplicação da insignificância ao contrabando. E uma segunda possível exceção, também trazida pelo STJ, essa de 2018, diz respeito à insignificância ao contrabando de medicamentos. Vejam só. Em hipóteses excepcionais, a orientação desta casa, do tribunal, permite o reconhecimento da infração bagatelar se a quantidade apreendida é pequena e destinada ao consumo próprio, como considerou o acórdão recorrido. Isso ocorre tendo em vista a falta de lesão ou de perigo de lesão ao bem juridicamente tutelado pela norma incriminadora, evidentemente sob o ponto de vista da tipicidade material, que é aquele, como eu expliquei, que diz respeito à lesividade concreta da conduta, a efetiva agressão ao bem juridicamente tutelado. Perfeito? Essa é a segunda exceção. Em linhas gerais, temos o raciocínio e temos algumas especificidades, então, para que vocês estejam preparados para uma eventual cobrança de prova. Mais uma questão interessante. Considerando os crimes contra a administração, nos exatos termos do artigo 334-A, parágrafo 1º, inciso 3, quem reinsere no território nacional uma mercadoria destinada à exportação incorre na mesma pena do crime de contrabando. Vimos isso. Uma questão anterior tentou confundir a gente dizendo que era o descaminho, mas a gente já sabe que uma mercadoria brasileira destinada à exportação, caso seja reinserida no Brasil, dá aso à prática do contrabando, sim. Perfeita resposta. Agora um caso concreto. Vamos dar uma olhada, vejam que interessante essa questão. O canadense Michael, após cumprir pena no Brasil por tráfico internacional de drogas, teve decretada sua expulsão do país. No entanto, quando foi determinada a execução da medida compulsória de sua retirada, Michael não foi localizado, permanecendo no Brasil. No ano seguinte ao ato executório, ele foi detido em região de fronteira, em território brasileiro. Atenção agora para isso aqui, no momento em que detiveram ele estava com mercadoria nacional destinada à exportação. A conduta de Michael, quando capturado na região de fronteira, configura crime de contrabando. Então, pessoal, a questão
quer indicar, dá a entender que, na verdade, o que ele fez foi reinserir no território nacional uma mercadoria que era destinada à exportação. E como a gente já viu, o ato de se reinserir um produto, uma mercadoria brasileira, inicialmente, seja ela até lícita, sem qualquer proibição aparente formal, mas caso ela seja destinada à exportação, seja reinserida, dá-se aso, evidentemente, à prática, sim, de contrabando. Essa questão é passível de críticas, ela não indica explicitamente que ele reinseriu, apenas se diz que a mercadoria era destinada à exportação, porém, em linhas gerais, nesse caso, especialmente, a gente pode inferir que ele, de fato, reinseriu no território nacional. Foi dada pela banca como certa essa questão, ou seja, praticou sim contrabando, porém fica aqui a crítica ao caráter meio genérico dessa cobrança. Mas, de qualquer forma, lembremos que o ato de reinserir a mercadoria destinada à exportação enquadra-se, configura sim a prática do contrabando. Perfeito? Mais uma questão interessante. Carlos é comerciante e decide, atenção, importar uma grande quantidade de eletrônicos, como smartphones e tablets, para revender em sua loja. Ele tem ciência de que, para realizar a importação legalmente, precisa pagar os devidos tributos aduaneiros, visto que ele vai estar importando mercadoria estrangeira, não é verdade? Entretanto, visando obter maior lucro, Carlos decide não declarar a totalidade dos eletrônicos importados. Vejam só, ele importa uma quantidade, mas ele paga apenas parcialmente os tributos, os direitos, os valores devidos a essa importação. E subfatura, ou seja, fatura a menos, a quantidade real da carga na documentação de importação, com o intuito de reduzir os valores dos tributos que deveria pagar. Então, isso diz respeito. Smartphones e tablets são mercadorias que não recai sobre eles qualquer proibição, seja de importação, seja de exportação. Porém, evidentemente, o que deve ser observado é o pagamento dos tributos, dos direitos devidos por essa importação. Considerando o caso apresentado, assinale a alternativa que corresponde à infração cometida por Carlos. E essa é uma questão, como eu já mencionei, as questões gostam muito de brincar, de tentar confundir a gente com as figuras típicas do contrabando e do descaminho. Evidentemente, a gente pode já eliminar o estelionato, falsidade material e corrupção ativa em transação comercial, visto que ele importou mercadorias cuja importação não é a priori proibida, porém ele subfaturou a quantidade dessas mercadorias com o objetivo de pagar menos tributos. Com isso, com esse raciocínio, a gente elimina também o contrabando. Vejam só, o crime estudado na aula de hoje não é a resposta para essa questão. O crime é o descaminho. Lembro novamente aqui, o estudo de um tipo penal nunca é um estudo isolado. A gente tem que fazer uma análise comparativa e entender as figuras equiparadas, não apenas as equiparadas, mas as figuras assemelhadas, os tipos próximos. Como eu destaquei, contrabando e descaminho até 2004 era um crime único, inseridos no mesmo tipo penal. Atualmente são diferentes, são figuras autônomas e a gente tem que entender as especificidades de cada um. Em linhas gerais, importar ou exportar uma mercadoria proibida é contrabando. Mas caso o indivíduo importe ou exporte, ou consuma uma mercadoria e iluda, fraude, pague a menos os impostos, os valores, os tributos devidos por essa utilização, importação ou exportação, ele incorre no descaminho, que está aí na letra D. E eu trouxe aqui novamente, lembrando que o estudo de tipos penais é sempre uma leitura também do Código Penal. A gente não pode se desviar dessa leitura do conhecimento da letra da lei, porque muitas questões extraem as respostas, especialmente do próprio teor, e de uma diferenciação fria, análise gramaticalmente, a gente pode dizer, propriamente dita, do tipo penal. Vejam só o descaminho. Núcleo único, como a gente já conversou, iludir no todo ou em parte, então aquela questão, ele paga parcialmente os valores, e mesmo assim ele incorre no tipo tradicional do descaminho, visto que não é apenas iludir totalmente. O pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, saída ou pelo consumo de mercadoria. Foi o que ocorreu exatamente ali. Diferentemente do contrabando, que é baseado na importação ou exportação de mercadoria proibida.
além, evidentemente, das formas assemelhadas, equiparadas do contrabando, que estão no parágrafo 1º. Tem que sempre manter aquela leitura constante, não se esqueçam disso. Para finalizar, mais uma questão bastante interessante. Quanto ao crime de contrabando, assinale a alternativa correta. Letra A. Cabe suspensão condicional do processo. Pessoal, suspensão condicional do processo é um benefício previsto na Lei 9.099 para os crimes cuja pena mínima não seja superior a 1 ano. Não é o caso do contrabando, já adianto, como a gente viu no preceito secundário, e vou destacar aqui novamente, não admite suspensão condicional do processo. A prescrição antes de transitar em julgado a sentença é de 12 anos. Para isso, para que a gente saiba a resposta para essa questão, a gente tem que ter conhecimento do artigo 109 do Código Penal, que é ele que traz vários parâmetros de prescrição, ou seja, quando o Estado vai perder o direito de perseguir penalmente alguma conduta de acordo com o parâmetro de pena previsto para cada um desses crimes. E aqui está dizendo que é de 12 anos, a gente já vai dar uma olhada nisso. No caso do contrabando na modalidade tradicional. Tanto na figura básica como nas figuras assimiladas, o agente deve ser comerciante ou industrial, ainda que exercendo atividade em residência. Já sabemos que nada disso. É possível que seja comerciante ou industrial, inclusive havendo a equiparação à atividade comercial ou industrial do indivíduo que pratica, promove na sua própria residência, mas isso não é nenhum requisito imprescindível. Qualquer pessoa pode incorrer na prática de contrabando, ainda que não seja comerciante ou industrial, visto que, inclusive, é um crime comum. A proibição pode ser absoluta e relativa, mas nunca temporária. Sabemos também que essa está incorreta, visto que o próprio exemplo da proibição de exportação de materiais da Covid-19 é um exemplo de uma lei de cunho excepcional, que vai durar, de acordo com parâmetros da observação da própria calamidade, que vai ter uma duração definida temporalmente, não é algo permanente. Ela pode sim ser temporária, e durante essa proibição, durante a qualificação, seja de uma lei excepcional, seja temporária, importar ou exportar aquela mercadoria faz com que o indivíduo esteja em curso na prática do contrabando. Como eu lembrei a vocês, a pena do contrabando é de 2 a 5 anos, ou seja, a pena mínima, o patamar mínimo, não admite a suspensão condicional do processo. Por isso a gente elimina também a letra A. E eu trouxe a redação do artigo 109, vejam que curioso. Algumas questões exigem uma compreensão global do Código Penal também, não do tipo penal especificamente, isoladamente falando. Vejam só que o artigo 109 prevê a prescrição antes de transitar em julgado a sentença final, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade combinada ao crime, verificando-se, vejam só o inciso 3, em 12 anos se o máximo da pena é superior a 4 anos e não excede a 8. Exatamente o que ocorre com o contrabando, vejam só. O máximo é sim superior a 4 anos e não excede a 8. Dessa forma, o contrabando prescreve a modalidade tradicional dele em 12 anos. Dessa forma, a nossa resposta é a letra B. Perfeito, pessoal? Convido vocês a sempre manterem os estudos de maneira comparada, entendendo os crimes, especialmente aqueles previstos no mesmo capítulo, no mesmo título do Código Penal. Lembrando que o contrabando é um crime praticado por particulares contra a administração pública. Então é muito importante conhecer os demais, especialmente saber diferenciá-lo da prática do descaminho. Perfeito? Pessoal, não deixem de baixar o material. Agradeço muito a presença de vocês aqui. Embora a gente não tenha podido interagir nessa aula, é sempre uma grande satisfação estar aqui. E convido vocês a sempre enviarem suas dúvidas, sugestões, possíveis críticas, seja lá pelo Instagram ou aqui pelo canal do Que Concurso. Beleza? Não deixem de baixar o material. Vai estar presente na descrição do vídeo. O Drive, basta abrirem, e vai estar disponível certamente lá para que vocês possam revisar, refazer as questões e sempre fixar essas especificidades tão importantes desse tipo penal. Beleza? Agradeço demais a presença de vocês novamente, pessoal. E muito em breve estaremos juntos novamente para mais uma aula aqui no Que Concurso. Um grande abraço e a gente se vê.